Os meninos! Eu sou Marcelo Filardo, professor de Biologia do IFMG. O tema dessa aula são as proteínas, componentes orgânicos essenciais para a vida. Todos os seres vivos têm proteínas na sua estrutura, nos seus tecidos, até vírus. Vírus, se são ou não seres vivos, tudo bem, deixa o povo discutir. Mas eles têm proteínas na sua composição, capsídeo, proteico, né? Então vamos lá, essa matéria é interessante, ninguém sai. Pessoal, você tá na frente, sai na frente. Paciência. Então olha só, no tema das proteínas, a gente vai ver a importância biológica e aspectos funcionais, né? Quais as funções celulares que essas proteínas estão envolvidas, qual a importância disso, então vamos lá. Para começar, assim como essa parede é formada por tijolo, esse chão aqui, ele é formado por essas lajotas unitárias que agregadas formam um chão. O que acontece? A proteína, ela tem agregados unitários estruturais que são os aminoácidos, tá bom? A gente vai ver. Assim como os lipídios têm os ácidos graxos, os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, têm os nucleotídeos. Então, as macromoléculas têm os seus monômeros, as proteínas têm os seus aminoácidos, tá bom? A gente vai detalhar já. Agora, uma outra coisa que eu queria apresentar é isso aqui, ó. As proteínas são feitas sob comando genético. Meu Deus, eu tô na frente, eu quero ver o que tá ali. Sai, pessoal, sai. O que acontece, gente? Vocês estão vendo aqui dentro do núcleo, o material genético, a dupla hélice. Esse DNA, ele abre uma bolha de transcrição, né? Faz o RNA mensageiro, que nome óbvio. Esse RNA mensageiro contendo uma mensagem codificada em nucleotídeos, que são esses dentes aí, ó. Esse RNA mensageiro aqui migra para a região do citoplasma e junto com o RNA transportador e o RNA ribossômico, eles se agregam para sintetizar as proteínas. A proteína nascente aqui, ó. Tá vendo essas estruturas aqui essa correntinha aí, ó, esse colar. Cada unidade dessas aqui é um aminoácido. Aquele aqui, ó. Sabe quem que está trazendo esse aminoácido? Aminoácido que a gente consome na dieta, no ovo, na carne, na gelatina. Quem traz esses aminoácidos são os RNAs transportadores. Os RNAs transportadores codificam a mensagem do RNA mensageiro e o ribossomo une esses aminoácidos que estão chegando aqui. Aí forma uma proteína. Para onde que vai essa proteína? Para o seu cabelo, para a unha, para anticorpo, para músculo. É isso que a gente vai ver nessa aula. Ô, pessoal, é muito legal. Ninguém sai. Aí, ó, pessoas estão na frente, conseguindo ler. Calma, gente. Aqui tem um aminoácido, uma estrutura de um aminoácido. Você consegue ver aqui um carbono tetraedro, né? Aqui tem um hidrogênio que fecha a valência. Repare que aqui à esquerda tem um grupo amino e aqui tem um grupo ácido. Falando depressa, aqui tem um grupo amino e grupo ácido. Grupo amino e grupo ácido. Aminoácido, é daí que vem o nome, gente. Para. Então, o aminoácido, ele é uma unidade, né? Que existem 20 tipos. Nossa, pessoal, assustei com esse monte de coisa aí. O que é isso? Sabe o que é isso aí, gente? Isso aí são, se você contar, tem 20. Os aminoácidos, todos têm um grupamento amino e um grupo ácido. E o que varia essa parte rosa aí, ó, que vocês estão vendo, esse grupamento aí que pode ser ramificado ou não, em forma de anel, cíclico, tal, ele é o que a gente chama de R, que é o radical. Esse R, que varia de 20 formas, é que dão nome aos 20 aminoácidos. Aí, lisina, arginina, histidina, tem no ovo, tem na carne, tem na gelatina. A gelatina, por exemplo, ela é pura proteína. A carne, dentre outros componentes, ela tem proteína. Então, sem o ovo e leite tem assim, um dos alimentos mais enriquecidos de aminoácidos, tá bom? Soja, viu, gente? Então, vamos lá. Tô gostando, ninguém sai. Olha só, agora vem uma das partes mais interessantes que eu queria te falar. Aqui à esquerda, você está vendo um aminoácido.
que eu chamei de R1, então pode ser alanina. E aqui, esse aminoácido 2, vamos supor que seja o triptofano, 2 aminoácidos. Como que um aminoácido se liga ao outro, que se liga ao outro, que se liga ao outro para formar o cabelo? Como que os aminoácidos se unem para formar uma macromolécula, né, que é a proteína? Esse chão aqui tem esses bloquinhos aí unidos um ao outro através de juntas, né, de cimento. Os aminoácidos também têm um cimento ligante entre eles. E é isso que eu vou falar, chama ligação peptídica. A ligação peptídica une aminoácidos e ela é realizada pelos ribossomos que eu falei anteriormente. O RNA transportador traz esse aminoácido. Um outro RNA transportador traz aquele segundo aminoácido. Aí vem no ribossomo e faz uma ligação peptídica. Fica olhando, ó, fica olhando a ligação. Ó, Olha lá, a ligação peptídica vai acontecer nessa região amarelada aí. Por que eu coloquei isso aí? Porque precisa sair uma molécula de água, gente. A ligação peptídica é uma reação de desidratação. Fica olhando, fica olhando. Olha lá, gente, saiu uma molécula de água e uniu os aminoácidos. Ah, não, vamos voltar que eu achei legal. Ó, para a ligação peptídica sai uma molécula de água, aqui está ela H2O, e aí forma-se a ligação peptídica entre dois aminoácidos. Isso aí é uma proteína nascendo lá no ribossomo. Gente, proteína tem assim 50 aminoácidos. A hemoglobina tem 574 aminoácidos, para você ter ideia, a hemoglobina respiratória do sangue. 574 aminoácidos. A ocitocina tem 51. Cada proteína tem uma quantidade de aminoácidos, uma sequência específica. Tá bom? Caminhando, tô gostando, caminhando. Então vamos falar a função biológica das proteínas. Para que ela serve? Para que a gente está estudando isso? Presta atenção. Olha que legal. O que é isso aqui, gente? Ô, gente, seja a pena dessa ave, seja o bico, seja a escama dessa cobra, seja a garra das aves ou a escama das suas patas, seja o pelo desse animal ou o chifre, tudo é feito de uma proteína rígida, estrutural, chamada queratina. Tá? Eu botei esse... Eu não quero saber de bicho, não, eu quero saber de mim. A sua unha, seu pelo, tudo é queratina. Então, digamos, já que eu falei que as proteínas são feitas sob comando genético, né? Então, digamos que você recebeu um gene que, com 20 anos, esse gene sofre uma alteração e para de produzir uma proteína chamada queratina do seu pelo, do seu cabelo. Calvície aos 20. Tá? Ah, gente, é legal. Para, ninguém sai. Tô gostando. Outra proteína que é uma das mais abundantes do mundo animal é o colágeno. Essa cola, aqui está ele, tá vendo? Os filamentos aqui, ó. Aqui tem vários feixes de colágeno, né? O colágeno, ele é uma proteína importante para formar os tendões ali, ó. Tá vendo os tendões aqui? E a pele como um todo, né, gente? Os ligamentos, tendões, articulações, tudo tem colágeno, sabe? Eu coloquei esse bicho aqui para mostrar o focinho dele e a orelha. Eu não quero saber de cachorro, eu quero saber de mim. A sua orelha, seu focinho, sua orelha, seu nariz. Isso tudo é feito de colágeno, tá bom? Olha que proteína estrutural importante. Quando você pega o frango com a mão e fica grudando, né? Quando você está comendo um frango, aquilo ali é colágeno. E aí você vê, eu estou trazendo aqui os pulmões. Os pulmões têm os bronquíolos, tem os brônquios, tem a traqueia, que é essa região aqui. Tudo isso aqui é feito de colágeno, que compõe o tecido cartilaginoso, presente na orelha, no nariz e na traqueia. Tecido cartilaginoso, tá bom? Ah, incrível, incrível. Ninguém sai, gente. A gelatina, tem muito colágeno na gelatina, né? Nos hospitais eles dão muito gelatina, gente. Não aguento mais uma gelatina, fiquei internado, não aguentei mais. O pessoal não reclama, não, porque a gelatina ela é muito importante, como eu disse, para a pele, para os tendões, para o ligamento, para os tecidos. Ela ajuda na reconstituição pós-cirúrgica, tá bom? Por causa da riqueza de colágeno, tá bom? E aí, tem gente que compra, né, ou toma cápsula de colágeno, muito bom para a saúde, tá bom? Ah, gente, tô gostando, continuando. Olha só. Agora,
Professor, sai na frente, toda hora você fica na frente, tá me atrapalhando. O que acontece, gente? Outra função das proteínas é uma função contrátil na musculatura. Tá vendo esses bovinos aí? Eles estão puxando ali um carro de boi, eles estão exercendo uma força muscular. Lá na musculatura, a gente tem uns filamentos proteicos de actina e miosina, como tem na língua, no coração, no bíceps. Isso aí ajuda na contração muscular. Olha onde é que a proteína foi entrar, compor actina e miosina para contração muscular. Por isso, quando a gente come carne, você está comendo proteína. A elas aí. Povo de academia, né, que tem uma dieta rica em tantos gramas de carne por dia. Outra função das proteínas, por exemplo, esses animais aí, ou a gente, né, nós temos hormônios proteicos, que é a insulina controlando o açúcar desses animais aí, o açúcar sanguíneo, e o hormônio de crescimento que tem neles. Vocês estão falando dos animais, eu quero saber de mim. Mesma coisa. A glicemia é controlada pela insulina, que é um hormônio proteico, e o hormônio de crescimento ajuda no crescimento do indivíduo, tá bom? Agora, uma das funções muito interessantes, que são os neurotransmissores. Um neurônio, pessoal, o que acontece? Um neurônio comunica-se a outro através de neurotransmissores que são liberados na sinapse. Aí, de neurônio em neurônio, de neurônio em neurônio, liberando neurotransmissores, o que acontece? Esses neurônios vão lá na musculatura do coração daquele animal, faz o coração bater ritmicamente, ou também vai no bíceps, na musculatura desse animal para gerar força, trabalho mecânico. Olha como é que está tudo interligado. Pessoal, só aqui então já tem 3 funções de proteína: função contrátil, função hormonal e função de neurotransmissão. Incrível, hein? Função das proteínas. E agora eu queria te apresentar uma das funções também críticas, que é a proteína que tem função de transporte. Tá vendo elas aqui, ó? Aqui em azul. Essas proteínas, elas executam uma função de barca proteica para transportar colesterol, triglicéride, que você faz exame de sangue, porque lipídio não mistura com água. Como que o colesterol, os triglicerídeos seriam transportados no sangue? Não tem como. Aí a evolução arranjou umas proteínas que ajudam nessa fluxo lipídico na circulação, tá bom? Quanto mais colesterol aqui dentro, pior. Aí que vem o mau colesterol, né? O LDL. Agora, quanto mais proteína, proporcionalmente melhor. Aí que vem o HDL, tá? Menos chance de infarto, não há aterosclerose, né? Assim, quanto mais proteína transportando esses triglicéridos e colesterol, menos chance de emplacamento nos vasos sanguíneos, tá bom? Porque o sangue flui melhor. E agora eu quero te apresentar essa outra função. Você está vendo aqui uma membrana celular, uma membrana plasmática, pode ser membrana da mitocôndria, qualquer membrana de organela. Ela tem uns canais proteicos. Eu acabei de falar, esses canais são proteínas que ajudam no transporte de íons, que tem carga, que não transpassa a camada lipoproteica, lipídica, né? Aqui, ó, de fosfolipídio. Repetindo, água, íons, glicose não transpassam a membrana lipoproteica. Aí precisam de um carreador proteico. Então tem canais de sódio, canais de potássio, canais de cálcio, canal de glicose, canal de água. Olha que estratégia da evolução. Gente, olha o que eu estou falando. Proteína com função de transporte transmembrana. E agora, você sai da frente, você está sem lugar, credo. Aqui eu estou mostrando, pessoal, a hemácia, que tem dentro dela uma proteína chamada hemoglobina, dentro da hemácia, que transporta oxigênio. Só aqui nessa tela eu estou te mostrando a função das proteínas. Ó. Transportar lipídio no sangue, transportar íons e componentes transmembrana e transportar oxigênio dentro da hemácia. Aqui em amarelo a gente vê uma plaqueta e ali essa outra célula aqui, né, com essas projeções, são os glóbulos brancos, tá bom? No, que legal, pessoal. Eu gosto demais dessa matéria. Você não acha interessante, não? Você é bobo, você fica, não, tem que decorar, tem que decorar. Gente, tá vendo esse cavalo preto ali, aquele outro menos preto, digamos? Ele tem menos melanina. Quanto mais melanina você tem, mais enegrecido fica seu corpo. Bom para esse cavalo aqui, ele fica mais protegido, assim como essa vaca fica mais protegida contra a radiação. Essas partes brancas aqui, ó,
Às vezes até causam lesões por causa da radiação, porque não tem uma proteção de uma proteína chamada melanina. Proteína! Gente, o que eu estou falando? Proteína com função de filtro de radiação, melanina. E a melanina também, ela dá essas cores assim de alerta a esses animais, salamandra, né, por exemplo, anfíbios, tipo sapo que eu quis dizer. A salamandra e os sapos, né, por exemplo, são anfíbios que têm esse jogo de melanina que fazem eles ficarem mais ou menos coloridos, e isso é um alerta de risco, né, de antipredatismo. Agora vocês estão vendo essa ave aqui, ó, esse fazão, ele era para ser todo colorido. Ele teve uma herança genética cujo gene não produz a melanina, então ele não tem nenhum pingo de melanina na plumagem. E pode ver que ele está tipo em cativeiro, né? Porque na natureza eles são predados, às vezes a própria fêmea abandona, morre, não chega à fase adulta. Albinismo é animal, curioso, né? Falta da melanina. Já que eu falei que proteínas são feitas sob comando genético, erro no produto proteico final, tá bom? Agora eu queria te mostrar outra importância das proteínas, que são os anticorpos. Você está vendo esses Y? Isso aí são proteínas, são mísseis proteicos. Essas proteínas complexam-se a um antígeno. Está vendo esse verde aí? Isso aí poderia ser uma bactéria, um vírus. Eles têm pontos chaves ligantes. Aí os anticorpos reconhecem e inativam esse invasor. Aí vem um glóbulo branco aqui, captura tudo e digere. Repetindo, proteínas com funções imunes. Professor, mas o que você botou com a cobra ali? O que acontece? Eles pegam, por exemplo, o veneno da cobra, claro, em doses não mortais, e injetam, por exemplo, em animais de grande porte, um cavalo. Quando o veneno da cobra foi colocado no corpo do cavalo, o cavalo vai produzir anticorpos contra aquele veneno ofídico. Depois você purifica o sangue do cavalo, tira esses anticorpos contra aquela cascavel, aquela serpente. Você purifica esses anticorpos e injeta, por exemplo, em pessoas que foram picadas por determinada cobra. Anticorpos, proteínas de defesa. Incrível, incrível. Se machucou? Ah, tudo bem, não se preocupe, porque nós temos no corpo proteínas de coagulação. O coágulo ele acontece quando a gente tem uma proteína chamada fibrina, que junto com fatores plaquetários estancam o sangue. Hemofílicos, por exemplo, lá vem o erro genético. Erro genético não produz melanina, albinismo. Erro genético, você não produz fatores plaquetários, o seu coágulo não acontece? Hemofilia. Hemorragia, filia, afinidade. Seria afinidade por hemorragia, né? Uma doença genética, hereditária. Tá bom? Ah, gente, ninguém sai. Tô gostando demais, tá muito bom. E agora eu quero falar uma outra função das enzimas, das proteínas, que são as enzimas. Proteínas, eu tô na 9ª função das proteínas, gente, só para vocês entenderem como é que as proteínas são plásticas, multifuncionais. Uma outra função aqui são catalisadores biológicos, que são as enzimas. Aqui eu estou mostrando uma enzima, ela está se encaixando a um substrato, tá vendo? Isso aqui é didático para você entender. Quando esses substratos se encaixam nessa região azulzinha da enzima, que chama sítio ativo, acontece uma reação e aí essa enzima atua sobre esse substrato fazendo alguma coisa. Como eles chegaram desligados, parece que eles vão ser ligados, vão ser unidos, tá? Então essa enzima ela é específica assim, para esses substratos. Você está vendo que ela se encaixou direitinho a eles, olha, acontece uma acomodação enzimática. Ah, professor, não está entendendo. Vamos ver. Aqui eu estou mostrando uma enzima que tem uma região azulada aqui que chama sítio ativo. Ela recebe um substrato, a ela se encaixa e acontecerá uma reação química aqui. Catálise. Vão entender melhor? Olha só. As enzimas, elas são específicas, pessoal. O que acontece? Cada enzima tem seu substrato. Então, por exemplo, se essa enzima aqui for uma amilase, isso que está chegando aqui é amido.
Se isso aqui for uma lipase, isso aqui é lipídio. Se isso aqui for uma sacarase, isso aqui é uma sacarose. Entendeu? As enzimas têm nomes específicos aos seus alvos. Nem sempre, mas de modo geral. Então, cada enzima tem seu substrato. Tá? E aí, agora eu quero te falar... Professor, sai da frente, você está sem lugar, toda hora tá me atrapalhando. As enzimas, elas para funcionarem tão bonitinho, igual vocês estão vendo aí, que elas têm toda uma conformação estrutural funcional. E para que isso aconteça, elas têm que estar no meio físico-quimicamente ajustado. Por exemplo, temperatura, pH. Se a temperatura e pH de um meio onde é que aquela enzima está não forem ideais, a enzima não funciona direito, ela até pode perder estrutura e função. Então vamos ver. Olha que imagem linda. Professor Valdo, eu estou com saudade do senhor, eu queria te ver, professor Valdo, eu não estou... O que acontece, gente? Aqui você está vendo uma enzima, aqui está o substrato dela, repara a cor. Aí essa enzima se encaixou ao substrato, ó, aí forma um complexo, tá vendo? Ele ainda continua verdinho. Ah, a pessoa na frente mandou uma cor e explica. O que acontece, gente? O substrato que chegou, ao se encaixar na enzima, por um processo chamado ajuste induzido, acontece uma reação química aqui de reações químicas entre o sítio ativo da enzima e o substrato alvo que a ela se encaixou. E ali houve uma catálise, um catabolismo, né? Houve uma catálise, aconteceu uma separação das unidades que compunham o substrato. Voltando. Se isso aqui for uma sacarase, isso aqui é uma sacarose. Portanto, isso aqui é uma glicose, isso aqui é uma frutose. Unidades que compõem a sacarose. Segunda chance para você entender. Se isso aqui for uma lactase, isso aqui é uma lactose. Se for uma lactose passar por todo o processo de degradação enzimático, vai produzir no final uma glicose e uma galactose. Tem gente que não tem essa enzima lactase, não consegue quebrar a ligação aqui entre as unidades, aí fica esse substrato no intestino causando desconfortos e que é intolerância à lactose, né? Mas como eu disse, essa imagem ela tá bonitinha, a enzima precisa de um meio químico e físico específico para a atividade dela. Aí que, por exemplo, eu quero falar de dois fatores, a temperatura e as condições de acidez daquele meio, o potencial hidrogeniônico, pH. Então vamos ver primeiro. Ah tá, eu queria te apresentar, se por exemplo acontecer, esqueci gente, quer dizer, se a temperatura ficar inadequada ou o pH extremo, essa enzima perde a estrutura e a função, desnaturação. Pensa essa enzima aqui toda descabelada, toda desestruturada. Perdeu a função? Desnaturação. Vou entender. Por exemplo, olha aqui no eixo X, diferentes temperaturas estão sendo apresentadas. Repara que aqui está a taxa de reação da atividade enzimática. Por exemplo, essa enzima aqui, de número 1, ela funciona muito bem entre 30 e 40. Essa aqui já funciona por volta de 50, né, 50 e poucos, 50 e tantos. Essa aqui quase 80. São enzimas de diferentes organismos que habitam diferentes ambientes, por exemplo. Sabe? Olha o gráfico, como é que é o mesmo para as três. Porque à medida que se aumenta a temperatura, à medida que se aumenta, a atividade aumenta, mas chega um ponto que despenca a atividade funcional. A partir desse ponto aqui, ó, a enzima foi desnaturada, sabe? Porque você elevou demais a temperatura para aquela enzima. A 3 não. A 3 ela não funciona nada a 20 graus, ó, a 30. A 30 só a enzima 1 funciona muito bem. Agora a enzima 3 não funciona a 30, a atividade dela é mínima. Agora passou de 40, ela já vai aumentando a atividade, só que chega um ponto que desnatura. Sabe, por exemplo, o micro-organismo que poderia ser esse 3? Essa enzima poderia estar numa bactéria termófila, extremófila, essas bactérias de geysers, de fontes termais. Micro-organismos vulcânicos vivem muito bem lá, sem desnaturação de suas enzimas. Olha que adaptação evolutiva. Não é interessante, pessoal? Aqui eu falei da temperatura. A febre, por exemplo. Por exemplo, o ser humano pode ser essa número 1 aí, né?
Só que quando você tem febre, começa a cair a atividade da enzima. Quando você chega a 40 graus, por exemplo, febre com 40 graus, a gente fica... As enzimas musculares não funcionam direito, dá moleza no corpo. As enzimas cerebrais não funcionam direito, né, do sistema nervoso. Você começa a ter alucinação, fica estranho, né? Você não lembra de nada no dia seguinte. Dá até convulsão, né? As enzimas digestórias não funcionam direito, tudo que você come vomita. Quer dizer, estou te mostrando que a desnaturação altera a estrutura funcional da enzima. Você sente isso quando a gente está com febre. Ah, gente, ninguém sai, estou gostando demais, sabe? Olha o que está acontecendo. Agora eu vou te mostrar a... Sair na frente na hora, tá vendo? Senão você ia reclamar. Sabe essa enzima 4 aqui? Ela funciona muito bem a pH 2. A atividade dela, a taxa de reação dela é elevada no ponto 2. Então essa enzima funciona muito bem quando as condições de acidez do meio são ácidas, né? pH 2 é muito ácido. Acima de 7 é neutro, acima já é básico. Aqui uma enzima de número 5 funcionando muito bem a pH 8. Isso no corpo da gente, por exemplo, essa enzima 2 aqui pode ser do estômago, pepsina. A pepsina funciona muito bem a pH 2. Agora, a pH 8 seriam as enzimas do suco pancreático, por exemplo. Elas funcionam muito bem a pH 8. As enzimas intestinais. Ah, gente, muito legal, né não? Aí eu quero te mostrar isso aqui, ó. Olha só, aqui tem uma proteína. Para vocês entenderem a nível molecular, ó. Isso aqui é um esquema real de uma proteína qualquer. Ela tem uns loops, ela tem umas... Aqui está cheio de aminoácidos, tá bom? Aí é um modelo de uma proteína qualquer nativo, modelo original funcional de uma enzima. Aí você teve febre, pá! Que isso, gente? O que você teve aqui? Que é isso? Olha essa enzima como era e como que ficou. Essa enzima que perdeu a função. Professor, mas aí se a febre voltar, se eu voltar ao normal, ela volta? Não, nem sempre. Ah, mas quando minha febre melhora, minha cabeça melhora. Ah, mas porque o corpo está sempre produzindo novas. Pode ser reversível ou não. Aqui é um caso de irreversibilidade enzimática. Sabe como é que é a clara do ovo, né? Toda transparente. Sabe como é que é a gema do ovo, toda molinha. Quando você frita o ovo, ou quando ferventa, sei lá, quando você esquenta um ovo, ele vai desnaturar a sua proteína. Então essa proteína da clara e da gema é como se elas ficassem assim, ó, desnaturadas. Mas você para de achar que o ovo cru é melhor, pessoal. Faz até mal, dependendo da contaminação de bactérias, salmonela, por exemplo. Quando a gente frita um ovo, ele desnatura, mas o efeito nutricional continua. Os aminoácidos que tem aqui continuam aqui, ó. Os aminoácidos que tem no ovo cru continuam no ovo desnaturado, o ovo frito, por exemplo. É até bom para a digestão, até facilita, até favorece o poder de absorção, tá bom? Agora, que isso, gente? Deixa eu até sair da frente para você ver. Sabe o que é isso aí, pessoal? Isso aí é o Yellowstone, lá nos Estados Unidos. Essa região, tá até saindo uma fumacinha aí. Isso aqui é uma imagem incrível. Isso aqui tem em ambiente de fervura, superaquecido. O que acontece? Sabe essa cor linda que vocês estão vendo aí de tons amarelos e alaranjados? São micro-organismos que aqui estão vivendo muito bem, obrigado. Mas eles vão desnaturar, eles vão ferver, eles vão cozinhar. Não, tudo adaptado nesses ambientes de alta temperatura. E isso aí eu estou falando desse ambiente de alta temperatura. Imagina aqueles ambientes salobros, como, sei lá, com muito sal, ou pH, ou ambientes ácidos. Lá tem micro-organismos vivendo muito bem, sabe? Então tá, pessoal, agora sabe o que acontece? Tchau pra você! O que nós vimos nessa aula? As proteínas são formadas por aminoácidos que se unem por ligações peptídicas. As proteínas têm diferentes funções, né? E uma das especiais que a gente viu são as enzimas, que dependem das condições físico-químicas do ambiente, porque podem sofrer desnaturação. Pessoal, muito obrigado por ter ficado até aqui. Tudo de bom para você. Um abraço aí.